O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não verem com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno, rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu no terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro dá 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que a emoção da Copa atrapalhou o padre. Desculpa, diabo. Já fui na sua frente. Meus caros irmãos, ao chegarmos nesse 15º domingo do tempo comum, mais uma vez a palavra de Deus nos é colocada a fim de que nós possamos dar sentido à nossa vida a partir daquilo que ela nos revela. E talvez a grande dificuldade nossa é quando nós nos colocamos
disposição de Deus, nos abrimos a Ele, mas não compreendemos a palavra. Temos uma sede muito grande de absorver o conhecimento que a palavra nos revela, mas sempre há obstáculos, vazios, que nós não sabemos muito bem de onde surgem. E quando surgem, ela nos tira meio que do caminho, e a gente vem para a celebração eucarística e volta do mesmo jeito. Parece que a palavra de Deus não faz efeito, porque nós pautamos a nossa vida, na maioria das vezes, pelas questões que o mundo nos oferece, deixando um pouco de lado, ou quase tudo, aquilo que Deus nos oferece. E nessa discordância entre aquilo que o mundo nos dá e aquilo que Deus nos doa, nós ficamos que meio perdidos, vamos dizer assim, sem um foco. É por isso que a liturgia sempre tenta nos resgatar, nos colocar de volta no caminho de Deus, para que nós possamos dar continuidade à nossa vida, e aí então a palavra que nós ouvimos faça eco dentro de cada um de nós, e nós possamos então dar sentido à nossa vida a partir daquilo que Deus nos fala. Para que isso então se torne realidade na nossa vida, é que hoje a liturgia nos mostra, na primeira leitura, um pequeno trecho do profeta Isaías. Mas para que nós possamos compreender o que ele diz, é preciso fazer um pouco a nossa memória, recordar o passado desse povo. Eles eram escravos lá no Egito, e o Senhor, com um braço forte, abriu para eles o caminho da liberdade, abrindo então o mar vermelho diante dos seus olhos. Durante todo o tempo da travessia do deserto, um tempo difícil, eles sentiram sede, e o Senhor provou estar do lado deles, fazendo nascer da pedra a água. Quando eles quiseram pão, Deus fez cair do céu o maná. Quando eles quiseram a carne, caiu do céu as cordonices. E além de tudo, Deus durante o dia era uma nuvem que fazia sombra sobre eles, e durante a noite uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Quando chegaram ao vale de Gilgal e avistaram a terra prometida, havia o Jordão como obstáculo. Mais uma vez Deus abre o rio Jordão e eles atravessam e chegam à terra prometida. Quando tinham tudo para se regozijar daquilo que Deus tinha feito na vida deles, o que eles fizeram? Eles quiseram para si um Deus segundo a sua vontade. E como eu costumo dizer, eles fizeram para si um Deus light, um Deus que enquadrava-se na sua medida. Ao invés de eles fazerem a vontade de Deus, eles quiseram um Deus que fizesse a sua vontade. Assim, se dividiram, ficaram fracos, o inimigo veio e os fez escravos pela segunda vez, agora na Babilônia. E já se passava anos e anos, e eles começaram a duvidar da existência de Deus. Porque se Deus fosse bom, porque se Deus existisse, Ele já tinha nos tirado dessa situação de escravos e nos colocado de volta no caminho para a terra prometida, para Jerusalém. É nesse